Olá, tudo bem? Eh, eu já até gravei a aula de hoje com os meus alunos, né, mas, os slides ficaram cheios de erros, enfim, e ficou muito, muito grande o vídeo, então eu resolvi regravar a aula de hoje para colocar lá no YouTube. Muito bem, vamos explicar aqui como é que a gente vai dar andamento ao segundo semestre, em primeiro lugar, que aí quem não assistiu nenhuma aula vai entender, porque às vezes eu faço também essa conversa no particular e não fica gravada, né, eu falei no comecinho antes da gravação, né, da conversa com os meus alunos. Bem, eu fiquei devendo uma aula de combinação com repetição, só que toda aula de terça-feira eu tenho mais tempo e de quinta-feira eu tenho menos tempo, então ficou muito curtinha, eu preferi deixar para quinta e aproveitar para a aula de hoje, que era maior, fazer algo mais específico, né? Aproveitar melhor o horário, né? Então eu vou introduzir o conteúdo de probabilidade hoje. Então, vou introduzir hoje o conteúdo de probabilidade e depois eu vou então, na quinta-feira, dá aquela aulinha de combinação com repetição que está pronta já. Muito bem. Na aula, então, hoje de probabilidade, vou começar logo, né, para mostrar para vocês tudo que foi feito. Sempre dá um erro aqui que eu já canso de falar, né? Muito bem. Nós temos a seguinte situação. A gente vai, primeira aulinha de probabilidade, a gente vai aqui para o esquema geral do conteúdo. Esse esquema ficou muito grande, eu tive que dividir em 2 slides, ó, tá vendo? Eu já tinha feito de outras formas, mas essa foi a que eu mais gostei, inclusive, ó, eu amei esse esquema geral do conteúdo. Eu levei 10 horas, mais ou menos, assim, ralei muito, dormi muito pouco esses últimos dias das férias para poder completar essa missão de fazer esse esquema. Toda vez que eu vou introduzir um assunto, eu tenho que fazer esse esquema. Então, assim, o de análise combinatória estava pronto desde 2017, o de estatística não foi tão complexo, e esse de probabilidade eu ralei muito. E aí eu tenho que construir isso porque isso não existe, né? É um esquema que eu monto de acordo com aquilo que eu já estudei a respeito das dificuldades de aprendizagem. Inclusive, na quinta-feira, quando minha aulinha já está pronta, eu vou montar uma aula também, um bônus falando sobre os esquemas gerais de conteúdo relacionado às dificuldades de aprendizagem. Tá? E quinta-feira vai ter 2 videozinhos, da aula de quinta-feira, de combinação com repetição, e desse bônusinho aí de dificuldade de aprendizagem, explicando por que eu monto esse esquema geral do conteúdo desta forma. Esse foi o que eu mais gostei dos 3 conteúdos, né, que eu já montei. Ficou assim, tô apaixonada nele, tá bom? E aí a gente, como ele é muito grande, né, esse esquema geral, a gente não vai dar tudo. A gente vai dar hoje a definição, a anotação, as representações, os conceitos só de espaço amostral e evento. E dos eventos, a gente vai ver só o evento simples ou elementar, o evento qualquer, o evento impossível e o evento certo. Todos os outros eventos vão ficar para aulas futuras. Não é uma coisa assim tão simples essa parte inicial, tá? Apesar dos conceitos serem tão sim, muito simples. Muito bem. Nesse glossário, eu ainda vou engrossar esse glossário com outros termos, tá? Como foi a primeira aula, eu fiquei mais preocupada lá com o esquema geral do conteúdo, e aí vem aí o glossário com conceitos que não são especificamente de probabilidade, tá? Do conteúdo de probabilidade, aí eu coloquei aí porque eu fiz um esquema para explicar o que é experimento aleatório e determinístico, só para a gente relembrar, caso vocês ainda não saibam, tá? E outros termos interessantes que façam parte ou que vocês possam precisar futuramente entrarão aí nesse glossário. Os pré-requisitos eu não consegui botar aquelas figurinhas igual eu fiz lá em análise combinatória, em estatística,
porque realmente eu perdi muito tempo no esquema geral de conteúdo. Isso aí, quando eu for gravar aula para valer, vai entrar. Mas o que a gente tem como pré-requisito, né? A teoria dos conjuntos, união de dois conjuntos, interseção, evento complementar, o que é um subconjunto, o termo estar contido, pertence, isso tudo vai aparecer nas nossas aulas. Obviamente que eu vou falar e relembrar essas coisas, mas não vou me aprofundar na teoria dos conjuntos. O ideal mesmo é que vocês já soubessem trabalhar com conjuntos. Números racionais, operações com frações e decimais positivas. Porcentagem é basicamente calcular frequência relativa, que a gente já viu lá em estatística, é transformar um determinado valor em valor percentual, só aquela parte, e tudo que a gente já usou de análise combinatória anteriormente, tá bom? Análise combinatória é um pré-requisito de probabilidade, sem dúvida. Vamos agora, então, à definição. Essa definição foi a que eu achei a mais curta e mais completa para a gente entender o que é a probabilidade, tá? E depois, o que os livros apresentam como definição, na verdade, é o cálculo de probabilidade, que eu não acho que é exatamente a definição de probabilidade, tá? Então, toda vez que eu vou montar um esquema, eu pesquiso em pelo menos 10 livros, o que os livros falam sobre definição e tudo, e eu percebi que a definição deles todas eram sobre o cálculo da probabilidade, não especificamente sobre a definição. Então, vamos ver o que é a definição aqui, bem curtinha. Probabilidade, o que é? É um número que expressa a chance de ocorrer um determinado evento específico. Então, a gente tem um número que expressa a chance de determinado evento ocorrer. É isso que é a probabilidade. Num sentido assim mais amplo, o IESE, ele fala o seguinte: a teoria da probabilidade permite que se façam previsões sobre as chances de um determinado acontecimento ocorrer. Em certo experimento aleatório, a partir da análise dos resultados obtidos, quando esse experimento é repetido nas mesmas condições um número grande de vezes. Bem, como a gente vai ver a diferença entre os experimentos aleatórios e determinísticos que estavam lá no glossário, a gente vai ver que no experimento aleatório não existe um resultado exato, existe uma previsão de resultado. Que a gente calcula, na verdade, são as chances desses resultados ocorrerem, tá? A gente está calculando chance. Quando a gente calcula a probabilidade, a gente calcula a chance que determinado evento tem de ocorrer, tá? Um acontecimento ocorrer. Sempre em experimentos aleatórios, e essas previsões, elas são, a conta que dá essa previsão é de análise de experimentos aleatórios, tá? Que ele foi repetido tantas e tantas vezes nas mesmas condições, que se é possível chegar a uma determinada conclusão, e com base naquilo se foi construída a teoria das probabilidades. Então, por exemplo, vou lançar um dado. No lançamento de um dado, a gente já sabe que pode ocorrer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E se eu quiser saber qual é a chance de sair um número par? Eu estou calculando a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado. Eu quero saber a chance de ganhar na loteria. Ou eu quero saber qual é a chance de, naquele dia, ter sol. Ou calcular qual a chance de, num vidrinho, eu colocar lá a mão e retirar uma bolinha vermelha. Então, todos os cálculos do total de possibilidades, a gente já aprendeu em análise combinatória. Agora, a gente vai aprender a calcular a chance de determinado evento ocorrer. Ou também do nascimento de um menino e de uma menina, que a gente já vai ver. Certo? E aí vamos começar, eu não vou naquela ordem do esquema geral não, porque senão ia ficar confuso. Eu vou começar com os conceitos básicos, de espaço amostral e evento, depois eu vou falar de espaço amostral equiprovável, e depois eu vou começar, então, a classificar lá os eventos e explicar um por um, certo? Mas, por enquanto, a gente precisa entender o que é espaço amostral e o que é evento. Primeiro, então, vamos para aquela informação de experimento. Existem os experimentos determinísticos e aleatórios. O que é um experimento determinístico? Se eu tiver um experimento que eu for repetir esse mesmo experimento 100 vezes,
tá? E mantendo todas as condições iguais, e eu sempre obtiver o mesmo resultado, ele é um experimento determinístico. Então, assim, eu posso botar água para ferver 100 vezes, que quando ela atingir 100 graus Celsius é que ela vai entrar em ebulição. Por isso que ela é um experimento determinístico. Agora, e o experimento aleatório? O experimento aleatório é aquele que você não pode garantir qual é o resultado final daquele experimento. Eu sei que, por exemplo, no lançamento de um dado, pode ocorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas pode no primeiro cair 1, no segundo cair 2, no terceiro cair 6, depois cair 2 de novo, e depois cair 4. Enfim, eu não tenho como prever qual dessas 6 faces vão estar voltadas para cima no lançamento de um dado. Então, apesar de eu conseguir calcular a quantidade total de elementos que podem ocorrer, eu não consigo prever qual é que vai ocorrer, mas eu posso calcular a chance de determinada face ou sair 2. Qual é a chance de sair 2 no lançamento de um dado? Eu consigo calcular essa chance. E a gente vai entender como é que foi feito esse sistema desse cálculo, tá? Da chance de determinada situação ocorrer. E aí, para isso, a gente vai precisar entender o que é espaço amostral. O espaço amostral, ele tem essas duas letrinhas representando. Pode ser o S maiúsculo ou o ômega, que é uma letra grega. Ambas são notações de espaço amostral. Ele é um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Parando aqui, a gente sabe que foi tudo que a gente viu em análise combinatória. Era exatamente isso que a gente via, né? Que a gente construía o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ou seja, é o conjunto de todos os casos possíveis, e essa anotação aqui de casos possíveis de um experimento aleatório, ela é dada por Laplace, que é um matemático, que deu esse nome para o espaço amostral, mas é a mesma coisa que espaço amostral, é só o nome que ele se refere, né? E a quantidade de elementos desse conjunto é representado por N de S, se a gente for usar S, ou N de ômega, se a gente for usar ômega, tá? Então, o número de elementos é representado por N de S ou N de ômega. E aí eu tenho o lançamento de um dado. Se eu tiver um lançamento de um dado, a gente já sabe que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o número de elementos desse espaço amostral é representado por 6, né? Se eu usar S, eu uso N de S6, se eu usar ômega, eu uso N de ômega 6, tá? É só representar as quantidades mesmo. E o que é evento? Evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Então, a notação aqui de subconjunto, se eu chamei aqui meu evento de A, e aqui o evento pode ser qualquer letra maiúscula, A, B, C, D, E, F, G, H, enfim. A gente vai mudando, inclusive, se a gente tiver vários eventos, o ideal é que para cada evento a gente coloque uma letrinha para diferenciar um do outro. Aí, se eu quiser representar o subconjunto, que vocês vão ver essa anotação lá no meu esquema geral do conteúdo para ficar mais compacto, como é que a gente representa o subconjunto? Eu vou colocar assim, A está contido em S, ou seja, eu tenho que lembrar que A é um subconjunto de S, tá? É a notação de subconjuntos. Ou seja, os elementos de A vão estar dentro dos elementos de S. Isso que quer dizer ser um subconjunto. O Laplace chamava esse tipo de evento de casos favoráveis, tá? Então, ou você vai usar espaço amostral e evento, ou, segundo Laplace, casos possíveis e casos favoráveis. E, de novo, as quantidades dos elementos desse conjunto, evento, é o número de A. Se o evento for B, é o número de B. Se o evento for C, é o número de C. E assim a gente vai. E aí, suponha que eu tenha um evento desse espaço amostral que é sair um número par, como eu tinha falado lá na figurinha. Eu quero que saia um número par. Quais são os números pares que eu tenho aqui? 2, 4 e 6. Então, se eu tenho 2, 4 e 6, o número de elementos desse meu evento, que eu chamei de A, é 3, porque tem 3 elementos aqui, certo? Muito bem. Então, aqui a gente tem mais uma questão de notação mesmo, para a gente entender do que a gente vai falar lá na frente. Então, espaço amostral e evento,
ou casos possíveis e casos favoráveis, basicamente resumem o cálculo de probabilidade, tá? Vamos então aos conceitos de espaço amostral, mas não qualquer um, espaço amostral equiprovável. Existem espaços amostrais que não são equiprováveis, que eu só vou explicar vagamente como eles são, mas não vai estar nesse curso de probabilidade básica, tá? Se vocês precisarem de entender probabilidade de eventos não equiprováveis, vocês, tanto que aqui eu coloquei bem no enunciado, ó, e aqui também, ó, no esquema geral, ó, a gente só está tratando de eventos equiprováveis, certo? Os não equiprováveis estão fora, terão que ser estudados à parte, caso o seu concurso, o seu vestibular, cobre esta parte, tudo bem? Então, vamos ao que é um espaço amostral equiprovável. Bem, alguém já fez esse tipo de experimento e vamos entender como é que foi feito, para a gente entender como é que foi feita esse cálculo da probabilidade, né? Aquela previsão das chances de ocorrer determinado situação, né? Determinado acontecimento. Suponha que eu vou lançar uma moeda, que a gente já cansou de fazer isso, né? Que a gente sabe que os resultados possíveis são cara e coroa. Mas eu vou fazer o lançamento dessa moeda 80 vezes. E aí, nesses 80 lançamentos, foi observado que caíram 37 caras e 43 coroas. Aqui eu tenho a frequência relativa do evento sair cara e a frequência relativa do evento sair coroa. Como é que eu calculo a frequência relativa, relembrando lá de estatística? Se eu tenho aqui que saíram 37 caras, eu pego 37, divido pelo total de lançamentos, que é 80, e multiplico por 100%. E aí eu vou chegar nesse resultado, 46,25. Da mesma forma, se eu quiser saber a frequência relativa do evento sair coroa, eu pego 43, divido pelo total, que é 80, e multiplico por 100%, e vou chegar nesse total, que é 53,75%. A mesma coisa eu vou fazer aqui, foi feito com 200 lançamentos. Então, uma pessoa pegou uma moeda e lançou 200 vezes e anotou os resultados. Observou-se que 96 caiu cara e 104 caiu coroa. Fez essa mesma conta, 96 dividido por 200 vezes 100%, 104 dividido por 200 vezes 100%, e chegou em 48,52%, certo? Muito bem. E aí o Conde de Buffon, lá nessa época, lançou uma moeda 4.048 vezes e registrou os resultados. E aí tem-se a seguinte situação, que 2.048 moedas, né, vezes caíram cara e 2.000 caiu coroa. E aí, se eu quiser saber as frequências relativas, é só pegar 2.048 dividido por 40.048, para dar aproximadamente 51%, e 2.000 dividido por 40.048, para dar aproximadamente 49%. E o que foi observado pelo Conde de Buffon? Aqui, ó, por mais que a gente vá aqui aumentando as quantidades, o que está acontecendo com esses valores, ó? Esses valores aqui, eles estão se aproximando de 50%. E esses valores aqui também estão se aproximando à medida que eu aumento a quantidade de vezes que eu jogo a moeda, de 50%. Então, se observa o seguinte, que quanto mais vezes você repetir esse experimento, vamos pensar em 1 milhão de vezes, a tendência é que ele já tenha atingido aproximadamente 50% de cara e 50% de coroa. E se conclui, então, que quando você repete um grande número de vezes o mesmo evento, os resultados desse espaço amostral garantem um espaço amostral equiprovável. O que é equiprovável? Que tem iguais chances de acontecer. É provável que eles aconteçam da mesma forma, tenham igualdade de chances de acontecer. Como nesse espaço amostral do lançamento de uma moeda são apenas
dois elementos nesse conjunto, tem 50% de chance de ocorrer cara e 50% de chance de ocorrer coroa, porque eles são equiprováveis. E aí, quanto maior o número de lançamentos, verifica-se experimentalmente que as frequências relativas ficam cada vez mais próximas entre si, e quando isso ocorre, dizemos que o espaço amostral é equiprovável. Então, aqui nesse curso de probabilidade básica, a gente só vai ver espaços amostrais equiprováveis. Se o seu espaço amostral não for equiprovável, quais são os espaços amostrais que não são equiprováveis? Por exemplo, você vai no cassino, aí tem um dado viciado, que é um dado que tem um peso dentro dele, que uma face tende a cair mais do que as outras. Por exemplo, o 1 cai mais do que o 2, ou as faces ímpares caem mais do que as faces pares, o dobro. E aí você vai ter uma conta específica para calcular o espaço amostral. Tem como se calcular isso, mas não, esse estudo não é sobre essa situação de dados viciados, de objetos de jogos viciados. Aqui são dados honestos, você sempre vai ver essa expressão, um dado honesto, um baralho honesto, não tem roubo aqui. Se tudo fosse igualmente, se tudo tivesse balanceado, tudo nas mesmas condições, então todos os elementos daquele conjunto têm iguais chances de ocorrer, certo? É o que se trata aqui, o nosso espaço amostral. Muito bem. E aí, nos conceitos, a gente vai começar pelo evento simples ou elementar. A definição é que ele é um conjunto unitário, por isso que ele é chamado de simples ou elementar, que só tem um elemento, e a conta sempre vai ser 1 dividido pelo número de elementos de espaço amostral. Lembrando que aqui só tem não é uma outra conta, né? Que aqui se for usado S ou ômega, que é a representação de espaço amostral. A gente vai ver o porquê disso, já mostrando aqui o que é um evento simples ou elementar, com um problema. Qual é a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? O que eu procurei fazer e vou procurar fazer nos próximos slides, trocando só as cores dos eventos quando for mais de um. Probabilidade sempre vai aparecer, então é muito fácil você diagnosticar que é um problema de probabilidade, aí eu sempre vou colocar a palavrinha de amarelo. O espaço amostral eu sempre vou colocar de azul e, inicialmente, o evento eu vou colocar de roxo, tá? Vou sempre fazer esses processos para que a gente consiga entender o que como é que se resolve um problema de probabilidade. E aí eu quero, dessa probabilidade, que saia cara no lançamento de uma moeda. Primeiramente, a gente sabe que o espaço amostral é o lançamento de uma moeda, e no lançamento de uma moeda só tem duas possibilidades, cara e coroa, que inclusive foi em relação ao slide anterior que a gente já explicou. O que seria o evento? Sair cara. E aí, sair cara, sair lá um elemento, tá vendo? Aquele elemento unitário, um conjunto com um elemento só, sair cara. E o que vai acontecer com a probabilidade dele? A gente sabe que a probabilidade de cair cara ou cair coroa num sistema amostral, né, num espaço amostral equiprovável, ela é a mesma. Então, eu tenho 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Como são dois elementos, a gente poderia falar que a gente tem metade de chances de cair cara e metade de chances de cair coroa, certo? Nesse evento simples ou elementar de um elemento. Segundo exemplo, qual é a probabilidade de sair o número 2 no lançamento de um dado? Então, a gente já sabe que no lançamento de um dado, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que é o evento? Sair o número 2. É um evento elementar de um elemento, sair o número 2. Eu representei por B para diferenciar do anterior. Tá vendo? A, B. Sempre quando a gente tem mais de um problema, a gente faz isso só por uma questão de diferenciação, para mostrar que o problema é diferente. E aí, como aqui eu tenho 6 elementos, eu posso dizer que a probabilidade, né, a chance de ocorrer a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5, a face 6, qualquer uma delas é igual a 1/6, porque elas têm que ser todas iguaizinhas.
se eu tenho 6 elementos, é como se eu fosse ter uma pizza dividida em 6 fatias, né? Cada um tem chance de 1/6 de ocorrer, tá? Porque são 6 elementos, e aí, inclusive, para vocês entenderem posteriormente a definição genérica, se eu pegar aqui 1/6 mais, que é a chance de ocorrer a face 1, e a chance de ocorrer a face 2, e a chance de ocorrer a face 3, e a chance de ocorrer a face 4, e a chance de ocorrer a face 5, e a chance de ocorrer a face 6, e aí a gente tem uma adição de fração com o mesmo denominador, como é que a gente faz? Repete o denominador e soma os numeradores, que vai dar 6, e 6 dividido por 6 dá 1. Então, quando a gente soma todas as probabilidades, a gente vai ver que a gente sempre vai encontrar 1, tá? Que é uma característica das probabilidades, já que elas são equiprováveis. E aí, genericamente, como é que a gente fala o que é um evento simples ou elementar? Ele é um subconjunto unitário, só tem um elemento, né? É elementar, do espaço amostral, chama-se evento simples ou evento elementar, qualquer uma das duas classificações quer dizer a mesma coisa, e para calcular a probabilidade dele, desse evento simples ou elementar, sempre vai ficar o 1, porque é um elemento, tá vendo? Sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, aqui, ó, se eu tenho 2 elementos, aqui entra o 2. Aqui, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, aqui entra o 6. Então, toda vez que o seu, como o espaço amostral é equiprovável, o seu evento simples ou elementar dá uma probabilidade de 1 sobre o número de elementos do espaço amostral, certo? Muito bem. Para que eu preciso saber o que é um evento simples ou elementar? Para eu entender de onde surgiu o cálculo de uma probabilidade simples, que não é relacionado com o evento simples, tá? Tomem cuidado com isso. Muito bem. Aí, para a gente poder entender o que é a probabilidade do que eu chamei aqui de evento qualquer, qualquer por quê? Porque pode ser qualquer subconjunto do espaço amostral. E aí, bem genericamente, tá? Qualquer subconjunto, essa fórmula daqui, que a gente vai ver o que é, ela vai valer. Então, o que a gente precisa saber? A notação, esse P é um P minúsculo, assim, tá? É porque aqui a fonte, né, utilizada não deu para reparar muito que é um P minúsculo, mas pode ser um P minúsculo ou um P maiúsculo, entre parênteses, aquele evento que você está tratando, né? Se você tratou de evento A, vai ficar P de A. Se você chamou o evento de B, vai ficar P de B. Se você chamou o evento de C, vai ficar P de C. E aí tem essas duas notações que são usadas para representar a probabilidade. Normalmente, quando você usa espaço amostral e evento, é essa, e quando você usa as definições de Laplace, é esse Pzinho minúsculo. Representações. Ela pode ser fracionária, a gente vai ver aqui no cálculo que para você calcular uma probabilidade, você monta uma razão, que vai resultar numa fração, e aí vai te dar um número fracionário. Esses números são naturais, ou seja, não existe chances negativas de uma determinada coisa acontecer, tá? Só que o denominador não pode ser zero, porque a gente sabe que não existe divisão por zero, por isso que tem aqui o asterisco, ok? E aí, ela pode ser unitária. Quando é que ela vai ser unitária? Quando eu montar essa fraçãozinha, eu vou dividir o numerador pelo denominador, vai dar um número decimal entre 0 e 1, e a gente vai reforçar isso aqui, que essa probabilidade é um número decimal unitária, né? A fração também seria um número entre 0 e 1, por isso que é uma fração própria. Aqui, a unitária é um número decimal entre 0 e 1, e a percentual a gente vai ver por que é um número entre 0 e 100%. Esses dois esqueminhas aqui a gente vai ver melhor quando a gente der evento certo e evento impossível, tá? Eu chamei tudo de teorema, porque, como eu já disse, né, toda vez que eu vou montar um esquema geral do conteúdo, eu tenho que procurar muitos livros, definições em muitos livros, e não houve um consenso sobre o que seriam eles. Então, assim, para quem estuda matemática,
e vai fazer a partir de demonstração, teorema é diferente de propriedade, que é diferente de proposição, enfim. Mas os livros não tiveram um consenso sobre o que chamar, então tinha gente que chamava algumas coisas de propriedade, outras coisas de proposição, outras coisas de teorema. O livro de Fundamentos da Matemática Elementar chama tudo de teorema, eu resolvi adotar o teorema, tá? Isso para vocês não vai fazer a menor diferença, mas alguns professores podem colocar aí quando forem dar aula para vocês, né? Teorema, propriedades, enfim, proposições, e vocês sabem que é exatamente a mesma coisa, que vocês têm que ter a noção daquilo ali, tá? Para quem faz matemática é mais importante esse tipo de definição. E os conceitos, a gente já viu aqui do evento simples ou elementar, agora a gente vai ver do evento qualquer. Então, a definição é porque serve para qualquer subconjunto de um espaço amostral. A classificação é de probabilidade simples, a gente vai ver que não tem a ver com os eventos simples, tá vendo? Mas a gente vai ver que essa fórmula aqui, o cálculo da probabilidade simples, ela serve tanto para um evento elementar ou simples, ela vai servir, né? Ela vai servir para um evento certo, para um evento impossível, tá? Ela serve para tudo. E é chamada de probabilidade simples. E aí o cálculo, se a gente for usar o número de os eventos espaço amostral fica assim, número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral, sendo ele S ou ômega, tanto faz. Se a gente for usar a definição de Laplace, casos favoráveis sobre casos possíveis. Não, mas é a mesma coisa, é montar uma fração. Probabilidade é montar uma fração, tá? Montar uma razão entre duas coisas. É bem tranquilo de assimilar esses conceitos, tá? Na hora de fazer o cálculo. Muito bem. E aí, o que eu procurei fazer, que eu já disse, né? A probabilidade sempre vai aparecer, então é fácil identificar um problema de probabilidade, o evento de roxinho e o espaço amostral de azul. E aí eu quero a probabilidade de sair uma face par no lançamento de um dado. Lançamento de um dado, a gente já sabe qual é o espaço amostral, a gente já sabe que eles são eventos equiprováveis e cada um tem a chance de 1/6 de ocorrer. E aí, se eu quiser que saia um número par, eu tenho que pegar lá a face 2, eu sei que é 1/6, a face 4 eu sei que é 1/6, e a face 6 eu sei que é 1/6. Então, se eu somar, eu vou ter as chances de ocorrer, a probabilidade, as chances de ocorrer uma face par, que nesse caso é 3/6, porque eu tenho 3 elementos que me favorecem nesta situação, por isso casos favoráveis, certo? E aí, 3/6 já é a fração que representa a probabilidade, mas provavelmente se o seu concurso é um concurso público ou for um concurso, um Enem da vida, enfim, concurso de vestibular, essa fração possivelmente vai aparecer a fração irredutível, que é aquela que a gente não pode mais simplificar, tá? No limite da simplificação. Nesse caso, eu posso simplificar em cima e embaixo por 3, e aí vai dar meio, 1/2, e esse formato aqui é o que eu chamo de formato fracionário, representação fracionária, que é um número entre 0 e 1, meio é um número entre 0 e 1. Se eu dividir 1 por 2, eu tenho esse formato aqui, que é o formato unitário, então 0,5 também vai ser um número entre 0 e 1, certo? E quando eu multiplicar esse número por 100%, que é aquele cálculo da frequência relativa, né, que a gente aprendeu em estatística, eu vou ter 50%, que vai ser um número entre, se eu multiplicar 0 por 100%, vai dar 0. E se eu multiplicar 1 por 100%? Se eu multiplicar 1 por 100%, vai dar quanto? 100%. Então, as frequências relativas variam de 0 a 100%, igualzinho nas frequências relativas que a gente estudou em estatística. Tanto que quando as pessoas dão probabilidade, fala probabilidade estatística, como se fosse um conteúdo único, né?
Então, aqui tem a frequência relativa, que é esse resultado da unitária multiplicado por 100%. Era tudo que a gente fazia de frequência relativa mesmo. Montava a fração, depois dividia, depois multiplicava por 100%, para chegar lá na frequência relativa. É esse o processo se você quiser saber o valor percentual. Não existe uma regra sobre qual é a representação que você vai usar. Se você quiser deixar na fração, pode deixar. Se quiser deixar na unitária, pode deixar. Se quiser deixar na percentual, pode deixar. O que vai te dizer qual é a representação que você vai ter que usar é se você tiver uma prova múltipla escolha. E aí, se o resultado estiver todo em percentual, obviamente você vai transformar para frequência relativa. Se o seu resultado tiver unitário, você vai resolver o unitário. Se tiver fracionário, você vai botar o fracionário, tá? Depende das opções que aparecerem lá para você. E aí também, por uma questão de estética, a forma fracionária sempre vai estar de amarelinha, a unitária de rosa e a percentual de azul, certo? Muito bem. E aí vem a definição genérica de probabilidade através do que a gente observou. Seja S ou ômega, um espaço amostral equiprovável, finito, a gente sempre vai estar tratando de espaços finitos, não vazios. E A é um evento de S ou ômega, né? Depende da notação que você for usar. A probabilidade de ocorrer algum elemento de A é indicada por P de A ou P minúsculo, que foi o que eu coloquei lá naquele esquemão geral do conteúdo, e definida por número de elementos do evento sobre número de elementos do espaço amostral, que aí aqui varia se é S ou se é ômega, tá? Em que N de A, respectivamente, né? É o número de elementos de A e o número de elementos do espaço amostral é o número de elementos de S ou ômega, né? Que são as representações do espaço amostral. E aí eles vão ter que satisfazer as seguintes condições. Primeira e segunda, né? O que significa isso? E essas frações de cada um desses elementos, então aqui vamos pensar no dado, né? Esse K aqui seria o 6. De cada uma dessas faces do dado, né? Ela é um número entre 0 e 1. Eu já mostrei essa conta ali na frente, por isso que eu quis mostrar a conta primeiro, entendeu? Para ficar mais fácil de generalização. Então, cada uma dessas probabilidades, ela vai ser um número entre 0 e 1. Seja qualquer o número do elemento, né, que a gente for considerar. E a soma dessas probabilidades essenciais, elas sempre vão dar 1, que foi o que eu mostrei lá quando a gente somou um sexto com sexto, com sexto, com sexto, com sexto, deu 6 sextos, e aí 6 dividido por 6 dá 1. Isso sempre vai ocorrer, tá? Para que a gente garanta que a probabilidade vai ser resolvida com esta fórmula, ok? Se eu for usar os conceitos de Laplace, como o espaço amostral, né? Ele é chamado de casos possíveis, e o A, que é um subconjunto de S, ele, por Laplace, é chamado de casos favoráveis. Deixa eu envolver aqui, senão não consigo escrever por causa que eu botei muito para baixo. Então, a gente tem, substituindo aqui o número de elementos de A por casos favoráveis, e aqui o espaço amostral por casos possíveis, a gente tem que a probabilidade, Pzinho, é igual aos casos favoráveis sobre os casos possíveis, na notação de Laplace. Tá certo? Muito bem. E aí, como é que a gente faria aquele mesmo problema de sair numa face par do lançamento de um dado usando a fórmula? A gente vai observar o quê? Que dentro desse evento, o número de elementos que tem aqui é quanto? 3. Então, ao invés de a gente ficar somando um sexto, um sexto, um sexto, a gente pode jogar direto o número de elementos que a gente tem no evento A, que a gente sabe que é sair uma face par, e é 3, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 6. Tá? É como se fosse uma fórmula do cálculo dessas probabilidades. E aí, de novo, simplifica aqui por 3, que vai dar meio na forma fracionária, 0,5 na unitária e 50% na percentual. E se for usar a notação de Laplace, exatamente a mesma coisa, 3 sextos, casos favoráveis sobre casos possíveis. Lembrando que é uma notação que muda,
mas quer dizer exatamente a mesma coisa, depende do livro que você estiver estudando, material na internet que você pegou para estudar probabilidade, e aí eu estou cercando todas essas possibilidades para que não haja dúvidas. E também mantendo a forma fracionária em amarelinho, a unitária em rosinha, percentual em azul. Muito bem. Agora a gente vai para os conceitos de evento impossível e evento certo, e depois a gente vai fazer alguns exemplos em que esses conceitos todos que nós estudamos até agora aparecem, tá? O evento impossível é um evento, né, que vai resultar num conjunto vazio, e a gente vai ver que a probabilidade dele sempre vai ser zero, que é outro teorema, ou propriedade ou proposição. E o evento certo, ele é um evento que vai corresponder ao próprio espaço amostral e a probabilidade sempre vai dar 1, que é outro teorema, e aí a gente vai entender aquelas extremidades entre 0 e 1 agora. Então, qual a probabilidade de sair um número maior que 6 no lançamento de um dado? A gente sabe que... E sumiu aqui o... agora que apareceu. A animação ficou... Eu devo ter mexido... Eu mexi e deve ter saído errado. O espaço amostral é o mesmo, lançamento de um dado. O evento é sair um número maior que 6. A gente sabe que, jogando um dado, não existe um número maior que 6. Então, o evento é um conjunto vazio, que pode ser representado com essas chaves, com espaço no meio, ou com zero cortado. E o número de elementos desse evento é zero. Então, se eu pegar lá aquele conceito de probabilidade, né, que é o número de elementos do evento divididos pelo número de elementos do espaço amostral, 0 dividido por 6 dá 0. E, obviamente, generalizando, se esse C é um evento impossível, que não tem como ocorrer, né? Por isso que é um evento impossível, independente do número que tem aqui, né, de elementos do seu espaço amostral, meu número é 20. 0 dividido por 20 também dá 0. Então, a probabilidade sempre vai ser 0. Por isso que a menor probabilidade possível é 0, tá? Então, a probabilidade sempre vai ser, no pior dos casos, do evento impossível, 0. E no melhor dos casos? No melhor dos casos é o exemplo de baixo. Qual a probabilidade de sair um número menor que 7 no lançamento de um dado? Bem, a gente sabe que o lançamento de dados de espaço amostral é sempre o mesmo, e o evento sair um número menor que 7, todos os números são menores que 7. Então, esse evento D, ele corresponde ao espaço amostral. O número de elementos é o mesmo. A gente sabe que qualquer número divisível por ele mesmo sempre vai dar quanto? 1. Então, aqui fazendo a conta, 6 dividido por 6 dá 1, mas se fosse 20 dividido por 20 também daria 1, né? Então, qualquer evento certo, a probabilidade sempre dá 1. Por isso que ele está lá naquelas extremidades, entre 0 e 1, ou entre 0 e 100%. Tudo bem? Eu acho que é bem tranquilo, né, esses conceitos iniciais de serem assimilados. E aí vem 8 exemplinhos, bem iniciais, assim, com conceitos bem básicos, se tiver análise combinatória, né, envolvido. São conceitos bem básicos de análise combinatória por enquanto, e que eu coloquei eu tive que colocar um exemplinho um pouquinho mais difícil, só para vocês diferenciarem quando que o negócio vai ficar um pouco mais difícil, mas a maioria é tranquilinho de se entender, tá? No máximo tem aí um princípio fundamental da contagem, principalmente nos exercícios que nós vamos utilizar. Então, aqui a gente tem, ó, uma caixa, problema, né, do SAERJ, uma caixa de 4 canetas vermelhas, 6 canetas verdes, 8 canetas pretas, 10 canetas azuis, todos de mesmo formato e massa, lembra das mesmas condições? Qual é a probabilidade de retirar ao acaso uma caneta preta desta caixa? O que eu quero fazer? Eu quero saber como é que eu tiro da caixa uma caneta preta. Então, meu espaço amostral é retirar a caneta seria os elementos, né, as canetas que tem na caixa. Como é que eu descubro isso? É só ver quantas canetas eu tenho na caixa mesmo. Somo a quantidade de canetas que eu tenho na caixa e chego em 28 canetas, tá? Que é o número de elementos que eu tenho lá no meu espaço amostral. Eu vou variar entre S e ômega para não ficar repetitivo, tá? E o que seria o meu evento aqui de roxo? Eu retirar uma caneta preta.
Então, como é que eu retiro uma caneta preta? Quantas canetas pretas eu tenho nesse problema? 8 canetas pretas. Então, o número de elementos do meu evento é 8, certo? E aí, como é que eu monto a probabilidade? É só eu colocar o número de elementos do meu evento sobre o número de elementos do meu espaço amostral. E aí, aqui sempre não existe uma forma única de simplificar, é porque eu já consigo enxergar o maior número que eu posso dividir em cima e embaixo, até dar a fração irredutível, mas se você dividir isso por 2 e por 2 é da mesma coisa. E aí eu cheguei que na minha forma fracionária ela corresponde a 2 sétimos. Se eu dividir 2 por 7, eu tenho aqui a minha forma unitária, e aí uma observação, tá? Vou escrever aqui OBS. Que até uma dica sobre concurso. É muito comum num concurso cair essa pergunta: se 2 sétimos gera uma dízima periódica ou não periódica. Qualquer fração gera dízimas periódicas. O que vai acontecer é que quando você vai fazer a divisão de 2 por 7, quando o denominador for um número primo, normalmente esse período é muito longo. Então, aqui, esse é o período, eu quis colocar todo o período que se repete, tá? Na divisão de 2 por 7. Então, vai ficar assim, ó, 0,285714, 285714, 285714, e assim vai. O período é longo, mas existe um período que se repita sim. Então, toda vez que você for dividir 2 por 7 e ficar com preguiça de ver se ela é periódica, digamos assim, você vai acabar achando que ela é uma dízima não periódica. Está errado, porque 2 sétimos é um número racional. E não existe dízima não periódica em números racionais, tá? Então, se você se fixar pelo conceito, obrigatoriamente essa fração é uma dízima, gera uma dízima periódica, tá? E aí que eu multipliquei por 100 por razões de aproximações, ficou 28,57%. Outro detalhe também a respeito de 2 sétimos. Como algumas frações caem em dízimas periódicas e eu tenho que usar valores aproximados, por isso que se dá preferência para a representação na forma de fração, tá? Você vai ver que muitos exercícios, as respostas estão na sua forma fracionária e não na unitária nem na percentual, porque muitas frações geram dízimas periódicas, e aí eu não consigo fazer adições com dízimas periódicas diferentes, eu não consigo fazer subtrações com dízimas periódicas diferentes, e lá futuramente vai ter operações com frações e decimais, lembra que eu falei lá no pré-requisito? Então a gente tem que saber fazer essas contas e só vai funcionar para o decimal simples e para a fração. As continhas, as dízimas periódicas, não. Então, a preferência sempre é para a forma fracionária. A questão 2. Observe o resultado de uma pesquisa na classe de Júlia. Aí tem lá, computador, número de alunos, possui computador 18, não possui computador 12, escolhendo-se um aluno desta classe ao acaso, qual é a probabilidade de que ele tenha computador? Ó, tá bem discreto aqui, tenha computador de roxo ao evento, e os alunos dessa classe, os alunos que têm computador seria o evento, os alunos dessa classe seria o espaço amostral. E aí, aqui, por uma questão de notação, quis usar as definições de Laplace, casos possíveis 30, por que 30? Que é a quantidade de alunos que tem nesta turma, e os casos favoráveis são os 18. Que são os casos em que possui computador. Meu filho acabou de dar um ataque aqui no corredor com meu pai. Não sei se vocês conseguiram escutar. E aí, o que a gente tem, né? Montando lá casos favoráveis sobre possíveis. 18 sobre 30. E aí eu posso simplificar para chegar na fração irredutível aqui por 6, que vai dar 3/5. Se eu dividir dá 0,6, se eu multiplicar por 100%, dá 60%. Aí eu tenho aqui a forma fracionária, a unitária e a percentual. Viu? É bem tranquilinho, é só você pegar o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral e está calculada a probabilidade. E aí, o que pode ficar ruim, né? Se aparecer, por exemplo, no exemplo 4, no 5, no 6, alguma coisa de análise combinatória que não é tão simples assim que a gente sabe, né? O 3 ainda não tem nada demais, porque são aquelas situações de análise combinatória que a gente fala que não tem
duas decisões para serem tomadas, tem uma só. Então, a partir do momento que você só tem uma decisão para ser tomada, você vai... Fica uma coisa mais simples de se entender. Se você tiver duas decisões para serem tomadas, você vai ter que usar alguns conceitos de análise combinatória. Aí, muito bem. No nascimento de uma criança, qual a probabilidade de nascer um menino? Aí, de novo, nascer um menino de roxo é o evento, nascimento de uma criança é o espaço amostral e probabilidade sempre de amarelo. No meu espaço amostral, eu tenho lá menino e menina, que é a chance de ocorrer o nascimento de uma criança, vai nascer um menino ou uma menina, e eu quero a chance de nascer um menino. Então, menino é aquele evento elementar, né? É uma possibilidade. E como é que eu faria isso esquecendo que ele é um evento elementar, né? É só pegar o número de elementos do meu evento sobre o número de elementos do meu espaço amostral. E aí fica 1 sobre 2, que é a minha... Não tem como simplificar, então já é a minha forma fracionária. Se eu dividir, dá meio. Se eu multiplicar por 100%, 50%, e aí tem as 3 formas de representação. No número 4, eu já vou lançar 2 moedas, né? No meu espaço amostral de azul. Eu quero a probabilidade de obter o quê? 2 faces caras, e depois uma face cara e uma coroa. Eu acabei colocando de roxo, mas nas outras questões eu dei uma diferenciada nessas cores, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, botei cada letra de uma cor para mostrar que são eventos diferentes. Do meu espaço amostral do lançamento de 2 moedas, eu acho que a conta é bem tranquila de fazer, mas também se você for fazer a lista, é bem tranquilo também, porque é muito pequenininho. Então, tem aqui, ó, cara é cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. São as 4 possibilidades, lembrando que a gente conta o par ordenado. Então, são as 4 possibilidades do lançamento de 2 moedas, tá? Número de elementos do meu espaço amostral. Se eu quisesse calcular pela denominação de Laplace, Laplace a gente usa bastante quando a gente vai fazer a conta, que a gente chama de casos possíveis, eu tenho 2 dados, né? Primeiro lançamento, 2 moedas, desculpa, primeiro lançamento, segundo lançamento. 2 possibilidades, cara e coroa para a primeira moeda, e 2 possibilidades, cara e coroa para a segunda moeda. 2 vezes 2, 4. E aí, o que eu tenho? Normalmente, quando a gente vai... isso é muito comum em probabilidade, que a gente usa tipo um sistema híbrido. Faz uma conta nos casos possíveis e usa a lista, faz uma conta através de uma fórmula ou do princípio fundamental da contagem, nos casos possíveis, e usa a lista, por ser mais fácil, nos casos favoráveis. Isso é muito comum de acontecer, tá? E aí, o que a gente... que é o que eu vou mostrar aqui. Não existe... quer dizer, existe, mas não tem porque vocês vão ver no número 5 que eu aumentei o número de lançamentos para ficar mais difícil, para fazer essa comparação. Mas aqui, sair 2 caras, cara e cara, que é um par ordenado, é muito simples, não necessita de conta. Mesmo que você faça lá os casos possíveis desta forma. Mas você sabe que pode cair cara no primeiro e cara no segundo, quando sai 2 caras, né? Que é uma possibilidade. E aí você coloca lá o número de possibilidades aqui, 1, o total é 4, 1 quarto, que não tem simplificação, já é a forma fracionária, que dá 0,25, multiplicou por 100%, 25%. Para chegar em uma cara e uma coroa, também a gente enxerga aqui, pode ser cara, coroa, coroa, cara. Tem 2 possibilidades. E aí você coloca 2 sobre o total, que é 4. Esse aqui tem como simplificar por 2, que vai dar meio, e aí 1 dividido por 2 vai dar 0,5, multiplicado por 100%, 50%. Muito bem. E aí, a gente tem aqui essa situação em que a gente usou uma lista nos casos favoráveis e uma conta, por exemplo, nos casos possíveis. E o que pode acontecer... Por que não vale a pena? Porque é muito pequenininho. É claro que tem a situação aqui do 5, que é o lançamento de 5 moedas. E aí, o que vai acontecer com o lançamento de 5 moedas? Eu fiz esse problema, depois eu repeti ele igualzinho, fazendo só conta, tá? Ou você vai abrir todos os lançamentos das 5 moedas numa lista, desta forma,
E aí eu colori especificamente porque, ó, para ficar diferente na hora de responder as perguntas, inclusive as perguntas estão coloridas para vocês enxergarem a comparação com isso aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, cara, 5 caras. Aqui de roxinho, eu coloquei todas as que têm uma coroa e 4 caras, ó. Tá? São os únicos elementos. Aqui eu coloquei 2 de verde, de cinza, sei lá, acho que é cinza. 2 coroas e 3 caras, ó. Tudo de cinza. Deixa eu fazer. Não, acho que de mouse é melhor. 2 coroas e 3 caras. 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 Certo? Tudo que tiver 2 coroas e 3 caras de cinza. De verdinho, o que tem 3 coroas e 2 caras. 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 Aqui também 3 coroas e 2 caras. E aqui 3 coroas e 2 caras. E o de preto, 4 coroas. Tudo que tiver 4 coroas, ó, tá aqui, ó. E o de rosa? O de rosa é o que tem 5 coroas, tá bom? Então, eu diferenciei essas situações aqui, que é o que a gente precisa para responder essas perguntas, por isso que eu fiz bem colorido, para ficar bem didático. Então, no lançamento de 5 moedas, que tem esse espaço amostral, qual a probabilidade de obter? E aí que está o evento de rosa. 5 faces coroas, que é esse caso aqui, ó. Isso aqui é um termo, né? Então, a probabilidade é 1 sobre o total, que se você for contar ali, são 32 possibilidades. E aí, essa forma fracionária, não tem como simplificar, dividiu, dá esse número decimal, multiplicou, vai ter lá o resultado percentual. Se eu quiser uma coroa e 4 caras, uma coroa e 4 caras, está aqui de roxinho, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades roxinhas. Então, é 5 sobre 32. Também está na fração irredutível. Dividiu a decimal, multiplicou por 100% a percentual. E 2 faces caras e 3 coroas. Está aqui de verdinho claro, ó. 2 faces claras e 3 coroas. Vamos contar quantas tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 sobre 32, essa daqui eu já consigo simplificar por 2, que vai dar 5 sobre 16, forma fracionária, unitária divisão, percentual, multiplicação lá por 100%, certo? Agora, poxa, penoso, né? Fazer uma lista dessa, eu ia precisar de uma árvore de possibilidades e tudo. Eu já sei um pouco de análise combinatória, como é que eu poderia passar por essa fase, né? Para montar essa minha fração da probabilidade mais facilmente fazendo uma conta. Bem, eu poderia, né, usar aqueles mesmos das 2 moedas, a gente vai usar a mesma coisa aqui para as 5 moedas. Vou colocar lá os 5 lançamentos, cada uma tem 2 possibilidades, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, tem 32 possibilidades nos casos possíveis. E como é que eu faço as contas para cada uma delas? Esse de 5 faces seria um sistema híbrido, que eu misturo as 2 formas de representação. Eu acho mais fácil, porque é fácil você colocar lá coroa, né? Que é uma possibilidade, tá? Aqui o... Calma aí, que não tá chegando. Aqui o número de elementos desse evento que eu chamei de A é 1. Eu acho bem tranquilo de fazer isso. Se fosse fazer uma conta meio sem sentido, seria o seguinte: bem, aqui só pode cair coroa.
Então, tem uma possibilidade. Aqui também só pode cair coroa, só tem uma possibilidade. Aqui coroa, aqui coroa, aqui coroa. Então, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Seria isso, tá? Se tivesse uma conta para ser feita. E aí, a probabilidade, então, seria 1 sobre 32, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E aí, dá exatamente o mesmo resultado do anterior. Agora, aqui já fica mais interessante. Casos favoráveis. Eu tenho aqui, ó, uma coroa e 4 caras. Se eu escrever apenas uma daquelas 5 que a gente viu que apareceram lá, é possível a gente ver que essa organização é um tipo de permutação com repetição, de 5 elementos com 4 repetições de cara. Então, a permutação de 5 elementos com 4 repetições de cara fica 5 fatorial sobre 4 fatorial. O 5 eu abro até o 4 para poder cortar, e aí aqui dá 5, que é aquela quantidade de elementos. E aí eu monto 5 casos favoráveis sobre o 32, que é o total casos possíveis. Mesma simplificação vai dar a mesma coisa. A mesma coisa aqui, ó, 2 faces caras e 3 coroas. Eu posso escrever uma única vez. 2 faces caras e 3 coroas. Eu sei que eu tenho 5 elementos com 2 repetições de caras e 3 repetições de coroa. Tá aqui, ó, permutação com repetição. 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. 3 é maior do que 2, então abro 5 até chegar ao 3 para eu cortar. 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. 4 eu posso simplificar com 2, que dá 2. E 5 vezes 2 dá 10. Então, eu tenho lá 10 sobre 32, que eu vou simplificar e chegar na forma fracionária, unitária e percentual. Tá? Então, é possível que a gente tenha algumas contas, isso já vai ficar óbvio para a próxima aula, de probabilidade simples, que a gente não vai focar em outros conceitos. A gente vai fazer exemplo, 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 usando os conceitos de análise combinatória que nós aprendemos para investir aqui em probabilidade. Então, quando a gente não só tem uma decisão para tomar, é só montar a probabilidade e acabou. A partir de 2 decisões, a gente começa a fazer algumas contas para chegar no caso favorável e no caso possível. E aí, o exemplo 6 é bem mais tranquilo de entender, principalmente porque que a gente usa o sistema híbrido, o 7 também, e o 8 volta a ser aquele caso bem tranquilão, tá? A gente vai e volta para mostrar que vai ser assim mesmo, na prática, né? Não tem uma regra, começar do mais fácil, depois mais difícil, enfim. Só quis botar aquele bem difícil no meio para diferenciar quando que você vai fazer muita conta e quando não vai. É claro que se você tiver 1 milhão de possibilidades nos casos possíveis, você não vai fazer, né? É que a gente já viu em análise combinatória que isso é bem comum. Então, no lançamento de 2 dados, a probabilidade D. Aqui eu fiz as 2 formas, a lista e o princípio fundamental da contagem. Se eu for fazer a lista, a gente já cansou de fazer esse espaço amostral do lançamento de 2 dados. E a conta, né? Também. 2 dados, 6 possibilidades para o primeiro, 6 para o segundo, que dá 36. Então, eu chegaria nessas 36 pares ordenados ou fazendo a conta 36, que está aqui de azul, que é o nosso espaço amostral lançamento de 2 dados. Eu quero a probabilidade de amarelo, e aí aqui eu primeiro botei de roxo, e esse aqui de rosa, só para diferenciar os eventos, tá? O produto dos números obtidos ser igual a 12. Mesmo que você não faça essa parte aqui, só faça a conta, não tem uma conta de análise combinatória em que vai me dar o produto dos números obtidos sendo igual a 12. Você vai ter que testar caso a caso quais são os produtos que dão 12. A gente sabe que 1 vezes 12 dá 12, mas não existe face 12, certo? Então, a gente sabe que 2 vezes 6 dá 12, que 3 vezes 4 dá 12, que 4 vezes 3 dá 12 e que 6 vezes 2 dá 12. Então, os elementos, né, os pares ordenados, em que o produto dos números obtidos pode ser igual a 12, são 2, 6, 3, 4, 4, 3 e 6, 2, que é igual a 4. São 4 pares ordenados, né? E mesmo que a gente faça a conta, use o princípio fundamental e embaixo a gente use a lista, 2 tipos de representação diferentes, né? Num sistema híbrido, a gente monta a probabilidade normalmente, tá? Aqui a gente tem o número de casos favoráveis, e aqui a gente tem o número de casos possíveis, 4 sobre 36, que eu posso simplificar por 4, vai dar 1 nono, e aí dá outra dízima periódica aqui, que aproximadamente dá 11%.
E se eu quiser que a soma dos pontos obtidos seja maior do que 8? Também não tem como ter análise combinatória que resolva isso. Eu vou ter que ver todas as possibilidades de pontos que vai dar maior do que 8. Então, 1 com 6, por exemplo, dá 7, não é maior do que 8. 2 com 6 dá 8, não é maior do que 8. Eu começo, então, com o quê? Com 3 com 6, que dá 9. E aí vou embora no teste, fazendo lá de cabeça todas as somas em que dá maior do que 8. Então, aqui dá 9, 9, 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11 e 12, certo? Então, se você contar quantos elementos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e não vai ter conta mesmo para fazer isso. Você vai ter que descrever quais são essas possibilidades, que no caso são 10 possibilidades. E aí é só colocar 10 sobre o 36, que são os casos possíveis. Dá para simplificar aqui por 2, e vai chegar em 5 sobre 18, e aí vai dar outra dízima periódica, e aproximadamente 28%. Muito bem. Aí aqui, vou botar um caso maior também, que obviamente eu não vou fazer lista, tá? Um dado é lançado 3 vezes. A gente sabe que quando o dado é lançado 3 vezes, o número de possibilidades já é muito grande, né, do nosso espaço amostral. E aí eu quero a probabilidade de se obter nos 3 lançamentos o mesmo número de pontos. E aí que está o evento. Também vou fazer um sistema híbrido. É possível que eu faça uma conta? Mas não faz sentido. Mesma coisa lá que eu já disse. Então, casos possíveis, lançamento de 3 dados. Eu tenho 3 dados, cada um com 6 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216. Sem condições de escrever 216 possibilidades. Caso favorável, o mesmo número de pontos. Nada me impede de eu colocar bonitinho assim, ó, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 6 possibilidades em que eu tenho o mesmo número de pontos. Enxergar isso não me impede, tá? E ficava os casos favoráveis desse sistema híbrido de lista e conta, tá? E princípio fundamental da contagem. Mas posso usar também o princípio fundamental da contagem aqui. O que significa isso, né? 6, 1, 1. Aqui eu tenho 6 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que foi escolhido 5 aqui no primeiro. Então, aqui passa a ter uma possibilidade, que é o número que eu escolhi no primeiro, tá? Então, fica 6 vezes 1 vezes 1. Eu não acho esse tipo de raciocínio fácil, comparado com esse, por exemplo, né? E aí é só você montar a probabilidade como número de elementos de A, ou casos favoráveis, sobre o número de casos possíveis, o número de elementos do espaço amostral, porque só muda o nome, né? E aí aqui dá para simplificar por 6, chega na forma fracionária, unitária e percentual. Essa é a questãozinha 7. E a questão 8, só para dar uma englobada em tudo que a gente já falou, né, incluindo o evento certo e evento impossível, que vão aparecer aqui, eu ainda não tinha colocado como exercício, como que ele pode aparecer, né, num exercício assim, no meio do caminho. E ele vai aparecer aqui para a gente poder, então, para eu poder lançar para vocês uns exercícios para vocês darem uma treinadinha, para ver se esses conceitos ficaram bem. Não vai ter nenhum exercício como aquele que eu fiz de 5 lançamentos, que use uma permutação com repetição, no máximo um princípio fundamental da contagem resolve qualquer questão das tarefas, tá? Nesse começo de probabilidade. Então, uma caixa com 20 bolas de mesma massa e tamanho, numeradas de 1 a 20, uma pessoa com olhos vedados retira uma bola dessa caixa, qual a probabilidade de? Então, essa caixa com 20 bolas, com bolas numeradas de 1 a 20, é o nosso espaço amostral, que eu coloquei aqui numa lista de 1 a 20. Tá? Já que só tem uma decisão para tomar, né? Vou tirar uma bola só da caixa. Então, não tem o que fazer, tem que representar na lista mesmo. A bola sorteada conter um múltiplo de 4. A gente tem que lembrar que todos os eventos são subconjuntos do espaço amostral. Então, quando eu quero um múltiplo de 4, eu vou estar tirando um múltiplo de 4 desse espaço amostral, de 1 a 20. Então, aqui só tem 4, 8, 12, 16 e 20. Quantos elementos são? Que eu esqueci de colocar aqui. São 5 elementos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 de 20.
que é o número de elementos aqui do meu espaço amostral. E aí eu posso simplificar por 5 e vai dar 1/4, que é a forma fracionária, unitária e percentual. Aí eu botei aqui só para diferenciar, tá? O evento. A bola sorteada conter um número de 2 algarismos. Bem, onde é que a bola numerada de 1 a 20, qual é o meu primeiro número de 2 algarismos? 10. E aí eu fiz a listinha aqui do 10 até o 20, porque todos esses números têm 2 algarismos, certo? E aqui do 11 ao 20, eu tenho 10 números, com mais o 10 eu tenho 11 números. Então, o número de elementos do meu evento B, que eu classifiquei como B, é 11. E aí, como é que eu monto a minha probabilidade? 11 sobre 20. E aí, aqui 11 sobre 20 não tem simplificação, já é a forma fracionária, unitária e percentual. Letra C. Bola sorteada conter um número primo. O que é um número primo? É um número que só posso dividir por 1 e só posso dividir por ele mesmo. E aí, quais são eles dentro desse espaço amostral? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Quantos são os números de elementos desse conjunto, né? Desse evento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 elementos nesse subconjunto aqui, né? Que são os desse espaço amostral, que é o conjunto dos números primos. E aí fica 8 sobre 20, que eu posso simplificar por 4. E aí vai dar 2/5. E que essa aqui é a forma unitária e a forma percentual. E esse aqui eu fui mudar também e deu ruim, tá vendo? Quando eu mexo no slide, desconfigurou algumas coisas. A bola sorteada conter um número natural não nulo. Isso aqui foi para encher linguiça, porque aqui nem tem zero, ó. Menor ou igual que 20. Bem, todos os números são menores ou iguais a 20, né? Ou seja, esse evento D, ele corresponde ao próprio espaço amostral. E aí seria eu dividir 20 por 20, que ia dar 1, tá? É o evento certo. Você não precisa decorar que é um evento certo, mas você vai fazer a conta e você vai chegar naquele 1, com certeza. A bola sorteada conter um número formado por 3 algarismos. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem um algarismo só. Aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tem 2 algarismos. Onde que eu vou achar nessa lista, nesse espaço amostral, um número de 3 algarismos? Não vou achar. Então, é um conjunto vazio. É um evento impossível. A gente sabe que quando não tem elementos, se divide por 20, vai dar 0. E esse evento aqui é um evento impossível. Precisa decorar que é um evento impossível? Não. Mas você vai chegar nessa mesma conclusão, que a probabilidade vai ser 0. Tá tranquilo? Por hoje foi só. Aqui tem algumas tarefinhas bem tranquilas para vocês resolverem, ver se vocês compreenderam esses conceitos iniciais de probabilidade. Na próxima aula de probabilidade vai ser um pouco mais puxadinho. Lembrando que a gente vai dar uma paradinha na quinta-feira para dar a aula de combinação com repetição, que aí vai ser bem curtinha, bem tranquila. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.